Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos Aspas, né? Porque aqui é o Preço Importa, meu outro canal, que eu sempre confundo aqui os nomes. Mas enfim, bem-vindo ao Preço Importa, então. Vamos falar sobre o mercado. Hoje é um dia de anemia para o índice, um dia de queda para o dólar forte. Finalmente, o real é a melhor moeda de 2025 nos primeiros 10 dias. Sim, somos a melhor moeda. Vamos falar sobre o BOVA11, sobre a curva de juros, que mesmo com uma vendas no varejo decepcionando, não fecha. Um sinal de dólar fraco, curva forte, trade de recessão invertido. Então nós temos aí a Faria Lima apostando. Hoje escutei, enquanto passo para vocês o disclaimer aí, o economista-chefe da XP dizer que espera uma Selic a 15,50 e uma inflação de 6,10 para 2025. E não recessão. Engraçado. Sem recessão. Então, segundo ele, a gente aguenta 2025, uma Selic de 15,50, uma inflação de 6%. Então, você pode colocar um juro de quase 2 dígitos, tá? E a gente não entra em recessão. Maluco, né? Economia realmente, às vezes dá vontade de fazer e às vezes parece um incrível chutômetro. Vamos lá. Sempre com esse gráfico aqui, pessoal. Market breadth, estamos descontados para 2025. Para quem aloca em ações, é um ano bom. Para quem trada, aí vamos lá. Dia a dia a gente tem vídeo aqui no Preço Importa. Sobre noticiário corporativo hoje, pessoal, corporativo, perdão, né? Mais calendário econômico. Semana que vem começa as atividades nos Estados Unidos. Na outra semana, né? Começa o calendário corporativo por lá, os resultados, né? Não ainda. Portanto, hoje, um dia nulo, só teve a nossa vendas do varejo que veio abaixo. Tá? Então, veio abaixo, que para mim foi chato, né? Eu gostaria de ter visto uma vendas do varejo pelo menos positiva. Tá? Qualquer número positivo já seria bom. 0,1 era o esperado pelo mercado, veio menos 0,4. Tá? Então, isso foi para mim um sinal de alerta, mas aparentemente para o mercado, nem tanto, que a curva não fechou. Nós temos a curva de juros 0,33% de queda, muito pequenininho, a curva 27, tá? Enquanto o dólar foi o que mais apanhou. Esse sim apanhou como gente grande, 1,13% de queda para o dolinha. Amanhã é o dia do payroll, pessoal, mas antes do payroll tem a nossa inflação. Tá? Tem a nossa inflação às 9 horas, principal dado do dia para nós outros. Tá? O payroll, até vamos voltar no calendário, pessoal, para trazer para vocês o seguinte, tá? O payroll, se eu conseguir abrir o gráfico dele para vocês, o que para 2024 a gente mais vai querer ver, dar um zoom aqui no pós-pandemia, né? Legal. E a gente vai querer ver em 2024, tá? É um número entre 303, eu não digo, tá? Mas entre 230 ali aproximadamente, tá? 230. Isso. Ok? Tudo que eu não poderia colocar. Aqui, ó. Entre 230, 250, tá? Vamos por 250k. Entre 250k e 150, 130 é um mercado saudável. Tá? Se a gente tirar a pandemia, eu sei que tá rabiscado pra caramba esse gráfico meu, tá? Se nós tirarmos o efeito maluco da pandemia e trouxermos o payroll aqui para uma certa estabilidade do pós-pandemia em relação ao pré-pandemia, a gente vai encontrar essas faixas aí, tá? Essa oscilação. O mercado de trabalho americano é dinâmico, mas mesmo o dinamismo deles tem lá um certo equilíbrio. Então eu diria que entre 350 e 150 é esse tal equilíbrio, né? Ficar nessas bandas aqui e não sair muito delas seria o mais legal, tá? Foi assim o pré-pandemia, a gente imagina que volte à normalidade no pós-pandemia, inclusive no Trump, tá? Na era Trump aqui, o mercado de trabalho, vamos lá, vamos traçar números exatos, tá? O Trump 2016, né? Então a gente vai colocar aqui a mínima do Trump. Vou até apagar. Tá? A mínima do Trump foi ali em maio de 16, não sei se ele assumiu em janeiro, né? Obviamente. 45 mil vagas criadas foi a mínima e a máxima do Trump foi aqui, ó. Tirando 2020, tá? 406 mil vagas. Então aumenta um pouquinho, tá? O que eu falei para vocês, tá? 406k.
beleza, de vagas, e a mínima 45k de vagas. Legal, tá? Esse é a oscilação máxima do Trump ali, tá? Perdão, a máxima foi 387, agora tá melhor, 387k. Assim, eu não falo tanta bobagem para vocês. Só esse 45 eu vou trucar, certo? E vou um pouquinho mais acima. Vou colocar ali, ó, 92, tá? Aí fica mais bacana. Então, para 2025 é o que eu vou trabalhar ali, tá? 90k, um equilíbrio de baixa, tá? 380, não 350, um equilíbrio de alta. Tudo dentro desse patamar, pessoal, não muda muito. Tá? Deixa eu ver se eu consigo traçar mais porcamente, que aí beleza. Agora vocês estão aqui, é a máxima, a colar, a mínima 45k, mínima 387 máxima, e a meiuca vai ficar entre 90, 100k, tá certo? Então ajuda, acho que a gente olhar com bastante carinho o payroll pré e pós pandemia. Tá? São as 3 linhas aqui que eu tenho para seguir do payroll. Acho que essa é uma boa maneira de se enxergar, tá? Pelo menos eu imagino que seja, tá? É o que eu tô me guiando. Mercado saudável de 90 a 230 mil vagas. Eu acho que não traz notícias acima do 220 até os 380. Pode favorecer uma curva de juros mais aberta. Abaixo dos 90 mil vagas até os 45 mil vagas pode favorecer aí um trade de recessão, um trade de estagflação, se a inflação estiver alta, beleza? Então acho que o sweet spot, eu vou até desenhar aqui 230, 250, tá? Vou colocar aqui 230. Isso, é isso. Então aqui no branco a gente não tem grandes notícias. O payroll não fornece muitas notícias, 230, 250 aos 100 mil vagas, às 90 mil vagas. Abaixo das 90 mil ou acima das 230, que foi o último reporte, né? A gente pode ter uma notícia de superaquecimento ou de recessão, tá? Isso olhando muito para os juros, né? Como principal ativo aí que se movimenta a partir do payroll. O nosso juros, pessoal, é que não teve grandes movimentações hoje, né? A respeito da vendas no varejo, a gente não teve esses juros fechando, né? Não saiu do nosso quadradinho aqui, da nossa faixinha, na verdade. Que para mim é libertadora, né? Saiu da faixinha branca aqui, pessoal, a gente deve ter algo parelho com as outras 3 PECs, ou seja, 2 meses, né? Janeiro e fevereiro de fechamento de juros, tá? O BOVA, pessoal, tá sambando, eu ainda acho que o BOVA tem espaço para ceder, mas confesso, né? Não tá vendo aqui para o 113, nem para o 112, tampouco para o 110 e para o 108. Beleza? O movimento do BOVA continua o mesmo para mim, mas ele não sai da moita, nem sobe e ganha o VWAP novamente, quando também não rompe essa mínima aqui, caracterizando no curto prazo a inversão de tendência de alta para tendência de baixa. Se romper esse pivôzinho aqui. Legal? Então, BOVA é o tal momento que eu não tenho expertise para ganhar dinheiro. Não tá legal nem vender put, nem tradear, não sei. Para mim, eu não tô conseguindo grandes prêmios. A volatilidade caiu. Pessoal, se a gente for pro diário ali, a gente vai ter a volatilidade pequenininha. Tá? Os grandes candles, eles já não existem mais. Então, com essa vol diminuindo, é preciso alguma explosão de preços, tanto para cima como para baixo, para que Brunão consiga especular. Né? Já não sou um bom especulador, um ótimo especulador. Tá? E nesse cenário não estou tendo nenhuma novidade. Tá? Zero novidade para vocês. Bom, passado o BOV, a gente vem para o índice futuro. O índice futuro, para mim, tá, hoje deixou o 120,445 um ponto fraco. 120,320 continua. 120,130 tá colar. Tá? Então são os 3 suportes. O principal suporte, pessoal, tá aqui, ó. 119,640. 119,815. 119,580. 119,350. Então esses são os principais suportes para o índice navegar até o 121,455. Hoje rompeu uma resistênciazinha, então 121,455 seria ali uma toada interessante para o índice. Nesse fechamento, o pessoal deixa uma resistência fraca, igual a 800 e pouco de ontem, tá? No 121,040. Então amanhã, antes do payroll, já que nós vamos acordar com a inflação, né?
Acordamos com a inflação abaixo do 121,040, tá? Pode ser resistência, tem um pontinho fraco de resistência, tá? Pré-payroll, certo? No pós-payroll veio de baixo para cima, também é resistência, tá? Fraco. Pontos fortes para amanhã são 121,875, 121,970, mas principalmente 875, tá? E o 122,065. São os grandes pontos para amanhã. Beleza, pessoal? Embaixo, suporte 119,640. Feito isso, passado o índice futuro, a gente vai para o dólar. Tá? O dólar, ainda bem, né, pessoal? Esvaziando. Então, se esvaziarmos, por exemplo, para 5,90, 5,80, pessoal, vai ter uma correria, na minha opinião, tão grande, mas tão grande, para revisão de inflação que não está escrito. Tá? A gente vai bombar na balança comercial, muito provavelmente, por causa das exportadoras. A economia não deu tempo de ir para frangalhos e não necessariamente os empresários renovaram seu maquinário. Então, talvez tenham esperado para renovar e vão ter uma inflação bem menor do que a projetada pelo mercado, causada pelo câmbio. É sempre um chute, vou deixar bem claro. Tá? Essa tal inflação do câmbio, os economistas estão colocando que deveria já ter surgido há muitos meses atrás, pelo menos a partir ali de agosto, já que saímos de janeiro a 4,80, agosto já estávamos com 5,40, 5,50 e rumando e subindo. Tá? Então, a esperar. Beleza, pessoal? Se tem alguém que a gente precisa domar, e me parece que é mais importante do que qualquer outra coisa, é o dólar. Então, que se faça um Banco Central grotescamente duro, já que o governo está tendo os seus malabarismos todos lá para conseguir gerar crédito. Hoje mesmo fiz um vídeo da Raizen em que o BNDES vai financiar boa parte de uma fábrica de etanol de segunda geração. Tá? Então, o governo, apesar de engessado, o nosso orçamento o governo está conseguindo lá via BNDES, Caixa, tá? Mas principalmente BNDES, segurar o fritar das condições financeiras. Tá? O que não dá para segurar é dólar. Dólar assusta. Né? Um mês de saída mais forte, já se foram 30 bi de reservas. Então esse aí é mais perigoso. Né? É importante a gente ter essa perspectiva. O que me deixou chateado hoje foi vendas do varejo. Tá? Vendas do varejo gostaria muito, porque eu acho que novembro já incorpora Black Friday. Né? Lógico que dezembro vai muito mais, porém cair em novembro não me parece um bom sinal para a economia. Então, olhos atentos aí, pessoal, ao voo de galinha do índice, caso ele venha a acontecer. Por exemplo, amanhã, se o payroll não vier forte, o payroll vier no consenso ou até abaixo do consenso, pode ter curva de juros americana fechando, DXY fechando e bom, aí nós temos a bolsa dando um cavalo de pau. Aí vai ser, caso a recessão aconteça em algum momento esse ano, um voo de galinha. Tá? O dólar, pessoal, para não me alongar muito, 6,50, 6,050,5, próximo pontinho, deixou resistência somente no 60,98,5, 61,02 bola, tá? São as principais resistências. Depois o primeiro gap de baixa, né? O primeiro gap que na verdade foi de alta, mas agora a gente considera como resistência bipolar, 6,151,5, 6,131 bola, tá? Então são esses aqui os três principais pontos para o dolinha. Tá? Confesso que para baixo, pessoal, amanhã é payroll. Assim, pontos próximos do fechamento de hoje, eu acho que são fracos. Então, 151,5, 131 são os mais fortes de resistência. E para baixo, eu teria ali os 60,08, tá? 60,08, 60,22,5, 59,96,5. Tá? Aqui a gente pode dar uma parada, mesmo com o payroll. Beleza? Senão a gente vai correndo, tá? Para as mínimas. E tem gringo vendendo. Então, dólar, pessoal, me parece muito claro que o carry trade finalmente está fazendo sucesso, porque o Brasil é um jabuti hoje, né? A gente tem um jurão. Aí com a economia ainda forte, tá? Sem risco aí de calote, no curto prazo o Brasil tende a continuar sendo a melhor moeda do mundo. Tá? Feito isso, depois dessa, né? Melhor moeda do mundo, até sou esquisito. Pessoal, ainda bem que tá aqui a página final. Quem se interessa por ativos internacionais, ETFs, stocks, REITs,
conteúdo que eu faço dos gringos, eu abri um Telegram, tá? Que é o Clube dos Dividendos Global. Clube dos Dividendos Global. Eu posto um monte de bobagem aqui, tá? Curiosidade. Às vezes, quando eu tenho vídeo em relação à curiosidade, eu também posto o link para vocês assistirem, né? E sempre com o apoio da XTB, que é a patrocinadora, que é a minha parceira aqui para vídeos internacionais, para conteúdos globais. Então, quem se interessar, o link para acessar o Telegram vai estar na descrição. Agora sim, um abraço. Tchau, tchau.